Nós vamos dar sequência já seguindo para a última palestra deste fim de manhã, chegando quase ao horário do almoço, convidando para estar conosco com a palestra e o tema Finanças sem Mistério, como prosperar financeiramente o seu negócio. Planejador financeiro, sócio e gestor da W1 Consultoria em Cuiabá. Vamos receber o Dr. Lucas Medeiros. Esta é a última palestra da manhã e, na sequência, nós teremos um intervalo para o almoço. Vai colocar para o senhor ali, aí o senhor já pode seguir na sequência. Sim, senhor. Tem laserzinho? Esse daí. Esse aqui? Isso aí. Vai ficar ruim, vai ficar meio ruim de enxergar, porque tenta aí fazer. Não vai. Mas tudo bem. Oi, oi. Tá conseguindo ouvir bem? Deixa eu ver aqui. Apagou. Aí, maravilha. Boa tarde, turma. Boa tarde a todos. Bom dia ainda, né? Não almoçamos. Sou Lucas Medeiros, sou sócio na W1 Consultoria, hoje o maior ecossistema de planejamento financeiro da América Latina. Sou sócio no escritório de Cuiabá. E sou formado em Ciências Contábeis, Gestão Comercial, tenho uma especialização em Gestão Financeira e Financial Planning pela própria W1 Consultoria, nós temos um programa de formação. E no segundo trimestre desse ano fui reconhecido como o melhor consultor financeiro do Brasil por alguns resultados obtidos aí nacionalmente. E hoje o nosso escritório, né, nós somos em 3 sócios, nós já atingimos mais de 460 famílias já só com o nosso escritório, né? São mais de 100 mil clientes atendidos no Brasil inteiro, em todas as nossas unidades. E a W1 hoje justamente tem um ecossistema muito forte, um ecossistema onde atende o 360, que nós chamamos, onde a gente consegue atingir de ponta a ponta, né? Desde a W1 Consultoria, que é o planejamento financeiro, pessoa física, até o planejamento financeiro para as pessoas jurídicas, né? Para empresas e tudo mais. E nós temos também um braço de assessoria de investimentos, onde a gente tem uma parceria com a XP, hoje maior corretora de investimentos do Brasil, né? E a gente tem um braço hoje, virou uma unidade de negócio, um braço de tecnologia. Todas as tecnologias que a gente utiliza, que a gente fornece para o mercado, elas são desenvolvidas por nós mesmos, né? A gente viu a necessidade de criar essa unidade de negócio, porque não dá para terceirizar, né? A gente tem que desenvolver dentro de casa e a gente vem fazendo isso com muita qualidade. E um braço novo hoje, nosso, né, tem apenas 4 anos de casa, que é a consultoria patrimonial, hoje é o maior player do mercado em execução e planejamento de holdings patrimoniais e holdings familiares. Então, hoje é o nosso maior desafio. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre aquela empresa que cresceu demais e, ao mesmo tempo que cresceu demais, cresceu desorganizado e está com problema de caixa. E isso acontece por justamente 3 grandes erros financeiros cometidos pelas empresas. O primeiro é justamente a questão de fluxo de caixa, de não ter uma organização de entradas e saídas, de não ter uma gestão de fluxo de caixa bem organizado, e aí acaba causando atrasos de pagamentos, uma série de questões de não saber exatamente quanto que custa a empresa, né, quanto que custa ter o seu certo faturamento, e não tem esse controle, o que ocasiona não ter indicadores financeiros, né? A gente fala bastante sobre os KPIs, que são os indicadores chaves de performance, e por não ter esse controle de fluxo de caixa, é impossível ter os indicadores financeiros, né? Ter ali margem de contribuição, ter o CPV, ter o LTV, ter o CAC, né, bem organizado. Dificilmente uma empresa que tem um fluxo de caixa desorganizado vai ter esses indicadores. E esses indicadores são primordiais para a empresa poder crescer com qualidade. De tudo isso, ocasiona justamente, principalmente, o erro na precificação. Se eu não sei os meus indicadores, como que eu vou vender da forma correta? Como que eu vou vender com o preço correto? Né? Sabendo se eu estou vendendo certo, se eu estou vendendo errado. E esses são os principais desafios financeiros das pessoas jurídicas, né?
Mas tem algumas soluções estratégicas, não vamos falar apenas de erros, mas tem algumas soluções que podem solucionar, né, podem resolver todas essas questões. Primeira coisa no fluxo de caixa é dividir ele em 3 níveis: diário, semanal e mensal. Diário para controlar entradas e saídas todos os dias e ter isso bem organizado. No semanal, para você ter um fluxo de caixa, um fluxo de contas a receber e contas a pagar nos próximos 7 a 10 dias, para você ter isso bem estruturado e conseguir criar provisões em relação a tudo isso e fazer uma reunião financeira semanal com todo o seu time estratégico financeiro, além de chamar todos os sócios, gestores e tomadores de decisão para essa reunião financeira semanal. Minha sugestão, inclusive, fazer isso já na segunda-feira. Para o problema de não medir indicadores financeiros, tem alguns pontos importantes. Primeiro, definir o painel de KPIs essenciais, e aí você tem que entender do seu negócio quais são os dados importantes para você tomar a decisão e ter isso no que eu chamo de gestão à vista, seja num painel, seja numa TV, seja num quadro, e atualizar isso mensalmente e fazer o ciclo PDCA que você já deve ter ouvido falar com coerência, né? Onde você planeja, executa, corrige e coloca em ação. E fazer uma revisão trimestral estratégica, ou seja, de 3 em 3 meses, revisar esses indicadores, revisar essas métricas para ver se elas estão coerentes com aquilo que você definiu para o seu ano, principalmente, se elas estão coerentes com aquilo aonde você quer que a sua empresa chegue. No caso de precificação, principalmente quando você tem uma gestão de fluxo de caixa bem feito, você conseguiu colocar indicadores financeiros reais, você sabe exatamente todos os dados da sua empresa, a sua precificação automaticamente ela vai ser feita mais corretamente. Porque você já vai ter todos os seus custos elencados, né? Você já vai ter levantado todos os seus custos, e aí quando você define uma margem de contribuição e define um markup, né, um percentual correto, você vai ter ali uma política de preço adequada. Né? O que eu mais costumo ver nas empresas que a gente atende é justamente precificação errada por não ter indicadores, por não ter fluxo de caixa, por não ter isso bem organizado. E aí, se você está vendendo errado, como é que você vai lucrar? Como é que sua empresa vai crescer? Eu concordo muito quando algumas empresas, alguns empresários comentam comigo: Lucas, mas é fato que em algum momento a minha empresa vai ficar desorganizada. Eu concordo. Porém, isso tem que ter prazo, isso tem que ter data para finalizar essa desordem, esse crescimento desordenado. Tem até um estudo de Harvard que fala sobre isso, que as empresas que não planejam fluxo de caixa diariamente, mensalmente, elas tendem a quebrar, elas tendem a falir. E toda empresa só tem 3 caminhos: ou ela quebra, ou ela é herdada, ou ela é vendida. E por isso que eu gosto de ter tudo isso muito bem organizado, porque essa é a ideia que eu mais gosto, é a de vender. Porque para herdar, eu vou ter que morrer. Eu não gosto muito dessa ideia também. Ou vou ter que herdar de alguém, ou eu vou quebrar. Essa ideia eu gosto menos ainda. Então, ter uma empresa com um crescente, né, ter uma startup, uma ideia, que ela já cresce organizada, que ela já cresce com indicadores, já cresce com um fluxo de caixa adequado, fica mais fácil vender lá no futuro. E quando a gente fala de venda de empresa, a gente está falando de equity, a gente está falando de valuation. A gente está falando, por exemplo, de uma empresa que ela fatura seus 500 milhões por ano e você vender por alguns bilhões de dólares. E você vender esse lucro futuro para alguém. E aí algumas pessoas me falam: pô, Lucas, mas eu vou vender meu negócio, né? Pô, demorei tanto. Sim, você demorou tanto para criar uma marca, você se dedicou tanto, agora ela vale tanto no mercado que alguém quer comprá-la de você. E é justamente para isso que servem esses indicadores, né? Não sei se vocês conhecem, mas esse é um dos maiores líderes do mundo, que é o John Maxwell, que ele fala justamente: uma empresa só pode crescer acima do nível de consciência do seu líder. Talvez você já tenha ouvido aquela frase assim: a empresa é espelho do dono. Parece clichê, mas é realidade. Então, o que eu vejo muito acontecer é justamente isso. A PF não está organizada e a PJ acaba indo pelo mesmo caminho. Então, a gente encontra alguns desafios também em relação à pessoa física, em relação ao empreendedor, a pessoa que faz de fato acontecer, e são esses 3 principais. Primeira questão é misturar as finanças pessoais e empresariais, é o que eu mais vejo acontecer.
né? É pagar as contas pessoais com a pessoa jurídica, pagar as contas da PJ na pessoa física, não ter isso organizado, mistura tudo e acha que dessa forma está fugindo de imposto, mas na realidade não está. Então, faz isso sempre de forma desorganizada. Principalmente, o empresário ele esquece de planejar ao longo prazo. É fato que a gente vive num país que é difícil empreender. Eu concordo com tudo isso, eu escuto isso todos os dias. É, de fato, muito difícil empreender. Mas, quando a gente tem isso organizado, planejar um futuro, longo prazo, crescimento da empresa, é totalmente possível. Mas a gente não pode esquecer de nós. É totalmente perigoso eu depender unicamente, exclusivamente, da minha aposentadoria, por exemplo, de apenas um negócio. Em alguns momentos eu vou ter que me arriscar e criar uma outra empresa? Provável. Mas eu também tenho que cuidar da minha PF. Né? Aqui, eu costumo dizer, inclusive, que a gente tem um produto no mercado que é muito difundido. Né? As pessoas esquecem dele e desconhecem que é a previdência privada. Mas a previdência privada é um ótimo produto, é um produto que traz segurança, tem rentabilidade interessante, se bem estruturado. Então, eu vejo justamente esse grande desafio dos empreendedores, dos empresários. E, para mim, um dos principais, a falta de blindagem e estratégia tributária. Aqui tem algumas questões. Não só o empreendedor, mas as pessoas, seja CLT, servidor público, autônomo, empreendedor, não tem e não se preocupa com a blindagem, com a proteção. No momento que você está de acúmulo de capital, você está acumulando, você trabalha ativamente, você depende da sua força de trabalho para gerar renda, depende da sua força ativa. E se você não tem mais a sua força ativa, se você não puder mais trabalhar, não puder mais gerar renda, a vida acabou aí, como é que eu vou fazer? Se eu não tiver uma estratégia de proteção e de segurança para tudo isso, o que eu vou fazer? Pensando na estratégia tributária, principalmente em relação a empresas, né? Como eu falei, ou elas vão quebrar, e aí por falta de estratégia tributária pode ser que aconteça, ou elas vão ser herdadas, e se não estiverem planejadas para isso, vão ser herdadas com muito imposto e muita coisa vai ficar para o governo, ou se ela for vendida, e se não for vendida da forma correta, também vai ficar retido muito imposto. E existem algumas soluções para isso, para que isso seja planejado tudo antes, tudo já estrategicamente bem planejado. E tem algumas soluções para tudo isso. Em relação às finanças pessoais empresariais, primeira coisa, gente, tem um orçamento, que eu chamo de orçamento doméstico, familiar, pessoal, bem estruturado. Quanto que a minha PF custa? Se a minha PF custa 10, mas o que eu consigo tirar de lucro da minha empresa é 5, tem alguma coisa errada. O que vai acontecer? Você vai sugar a sua empresa. Daqui a pouco você não vai conseguir mais investir na sua empresa. Não vai ter capital de retorno para a sua empresa. Não vai conseguir comprar produto. Vai virar uma bola de neve. Então, tem que definir um prolabore que é compatível com o faturamento, com o meu lucro e ter um custo de vida adequado. Ah, Lucas, mas eu quero aumentar meu custo de vida. Beleza, arrume formas e estratégias da sua empresa faturar mais e ter lucro melhor. Ter ali contas bancárias separadas, principalmente. Às vezes é o básico bem feito mesmo, de fazer o que é PJ na PJ e fazer o que é PF na PF. Pode parecer básico, mas isso resolve um grande problemão. E ter um fluxo de caixa pessoal, assim como na empresa. Se na empresa você já faz um fluxo de caixa ali, entradas, saídas, e você fazer isso na pessoa física também, isso vai te levar para um outro nível, além de categorizar todos esses gastos. Cara, quanto que está indo para meu custo de vida de alimentação? Quanto que está indo para supermercado? Quanto que está indo de contas residenciais? Quanto que é o meu padrão de vida? E controlar isso inteiramente. No caso de planejamento de longo prazo, eu sempre coloco para os meus clientes terem objetivos claros. Em tal data, eu quero tanto acumulado. Em tal data, eu quero fazer tal objetivo. No longo prazo, se tratando principalmente de aposentadoria, e vejam, quando eu falo aposentadoria, as pessoas acham que é simplesmente parar de trabalhar, e não é isso. E sim ter a possibilidade de escolha, de repente chegar no mês e falar assim, você chegar para sua esposa, para sua família, e falar assim, meu amor, fique tranquila que esse mês a gente vai passar o mês inteiro viajando, se minha empresa vender ou não vender, está tudo bem, porque eu tenho essa possibilidade de escolha. Olha que magnífico. Quantos empresários têm isso no Brasil? Se duvidar,
1%, 0,5%, né? Os empresários não planejam isso. E ter um plano-alvo é o importante. E aí você vem e constrói um plano de investimento mensal para esse objetivo. Eu costumo dizer aqui, fazer um parêntese, né? É muito arriscado investir, ou melhor, empreender no Brasil. Concordo, ouço isso todo dia e concordo plenamente. Mas eu ainda assim gosto desse risco. E quando a gente traz para os investimentos, né, pô, você já está na empresa que é arriscada. Você tirou os seus lucros, está tirando o seu padrão de vida e agora você vai investir. E aí você começa a investir em ações, fundos imobiliários. Você como empresário, não faz sentido. Não faz sentido você começar com ação, fundo imobiliário. Pô, já é tão arriscado empreender, você vai arriscar seu dinheiro também no mercado de ações? Já é tão variável, é tão volátil, pode ser que de um dia para o outro você perca seu dinheiro mesmo. Não faz sentido. O Brasil paga a renda fixa muito bem há muito tempo. Coloca isso num local mais seguro, mas que tenha rentabilidade interessante também. E aí, coloquei também para a gente incluir sempre um plano de previdência privada ou veículos de acumulação de longo prazo. Gente, a previdência privada, se ela é bem estruturada, você consegue, inclusive, deduzir do seu imposto até 12%. É estratégia de longo prazo aliada a uma estratégia tributária na sua pessoa física. Um plano de previdência bem estruturado pode te levar para um outro nível e os juros compostos vão se encarregar de levar você para esse objetivo. Na questão de falta de blindagem, gente, o básico, uma reserva de emergência. Pelo menos 6 vezes o seu custo de vida. E é por isso que o primeiro passo é importante de ter um orçamento para saber quanto que é. E fazer um plano de reserva de emergência. Ter um seguro de vida bem estruturado, outro produto desconhecido, muito desconhecido pelo brasileiro, mas é um produto que traz segurança. Tem algumas coberturas, por exemplo, que se você ficar sem trabalhar, o seguro te paga o valor mensal que você precisa. Olha que maravilha. Se acontecer algum acidente, alguma coisa, que eu fique em casa sem trabalhar, pego o dinheiro do seguro, fico tranquilo, me recupero, depois volto com tudo. Né? Isso pode acontecer até em níveis mais drásticos. E o que eu mais gosto, estruturar um planejamento sucessório e de herança. Aqui a gente está falando principalmente de holdings. Uma holding bem estruturada também vai te levar para o próximo nível. Né? Aqui a gente está falando bastante de startups, e startups é comum elas serem vendidas, né? Elas terem uma estrutura para que no futuro ela seja vendida. Quando uma startup, não precisa ser de início, mas ela se encaminha para virar uma holding, e uma holding SA, que a sociedade é anônima, existem algumas estratégias, planejamento, de passar essa empresa pagando menos imposto, por exemplo. Ou você colocar, ou melhor, ninguém saber para quem você está vendendo, o que é ideal. Ou se você já está construindo patrimônio na sua pessoa física também, uma outra estratégia de segurança, porque ninguém vai saber que aquela empresa é sua. Coloca um presidente lá nessa empresa para ele ficar exposto e você fica ali comandando no background. Também é uma estrutura de segurança. E dentro da W1, né, no nosso trabalho, a gente tem inovado e tem colocado a tecnologia à frente. Né? Inclusive, a gente está caminhando para fazer um IPO, caminhando para fazer uma abertura de capital na Bolsa de Valores e provavelmente, inclusive, será feito não na B3, que é a nossa bolsa brasileira, será feita em Nova York, na Nasdaq. A gente está caminhando para isso, a gente espera fazer já um IPO com valuation um pouco acima de 5 bilhões de valor de mercado. Hoje a gente está com 800 milhões de valuation e uma das nossas frentes hoje é a tecnologia. É desenvolver tecnologias próprias, não só para nosso back-office administrativo, comercial, mas também para os nossos clientes. Hoje, todos os nossos clientes, nosso trabalho é entregue pelo Sync, que é uma plataforma onde a gente sincroniza as contas bancárias, então não se há o trabalho de ficar preenchendo planilha, de ficar fazendo categorização, e tem inteligência artificial integrada para fazer toda essa categorização, inclusive disponível aí na Play Store, App Store, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, depois posso passar o código de afiliado também. Trouxe um case para vocês poderem conhecer um pouco mais do nosso trabalho. A Desintex foi uma empresa que a gente atendeu, e atendeu tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Foi uma empresa fundada em 2010, que eles vieram crescendo bastante, eles têm 2 indústrias lá em Minas Gerais,
E aí, na pandemia, eles passaram por um problema muito grande, né? Não só em relação à pandemia, mas porque o mercado externo, o têxtil, estava muito forte no Brasil. Muito forte no Brasil. E aí eles queriam colocar algumas estratégias para poder vencer essas barreiras, vencer esses desafios, né? E aí o que eles fizeram? Eles colocaram a produção em 6 parceiros, né? Eles pulverizaram a produção deles para 6 parceiros em outros lugares, em outros estados, e ficar mais perto dos grandes players. Só que vocês sabem, para que eu possa vender para um grande player de mercado, eles vão me massacrar em preço. Eles vão querer preço. Pô, eu sou grande, eu vou comprar muito, eu quero um preço melhor. E aí eles foram lá, foram baixando cada vez mais e mais preço, né? Foram baixando, baixando, baixando. Estavam vendendo mais, porém, com menos efetividade, né? Com menos lucro. E esse objetivo tinha como uma entrega rápida e baixo custo de frete. Porém, não foi o que aconteceu. Aqui no DRE deles a gente consegue ver isso claramente, né? Ali na primeira linha que está em vermelho, a gente consegue ver que o preço médio veio reduzindo ano a ano, de 2021 a 2023, que foi justamente esse processo de pulverização. Depois o custo por produto vendido veio subindo absurdamente, ali cada centavo importa, então passou de 7,61 para 7,85, e aí a margem de contribuição, obviamente, veio reduzindo, né? Veio de 12,5 até 8,3. O que isso mostra? A margem de contribuição reduziu, eles não tinham capacidade de fazer novos investimentos, eles não conseguiam fazer novos aportes, não conseguiam fazer novos investimentos, não conseguiam abrir novas unidades, não conseguiam fazer mais produções, e tudo isso impactou. E aí, quando você olha ali a última linha, que é o resultado líquido do exercício, fica claro. Passaram de 5,3% para 1,7%. E isso com fluxo de caixa, gente, destruído. Porque eles precisaram fazer empréstimos, precisaram pegar crédito no mercado, e o fluxo de caixa extremamente apertado. E aí a gente veio e executou algumas ações com eles, né? A primeira coisa que a gente fez foi voltar à ideia inicial, voltar apenas com as 2 indústrias que eles tinham e fazer todo esse processo, né? A gente fez toda uma implementação, uma reestruturação financeira completa, tudo aquilo que eu falei para vocês, entender, fazer o diagnóstico, fazer fluxo de caixa, colocar indicadores, né? A gente mostrava isso daqui para eles diariamente, né? Como estava e tudo. E aí a gente foi fazendo essas mudanças, né? A princípio, eles ficaram temerosos a voltar à ideia inicial, né? Poxa, agora a gente está vendendo mais, vamos ter que voltar à ideia inicial, já foi difícil chegar nesse patamar, e agora a gente vai voltar? Sim. E aí fizemos todo esse reajuste. Porém, a gente conseguiu fazer uma mudança gradativa que trouxe uma saúde financeira para eles, e a gente consegue ver isso já em 2024. Em um ano de consultoria, fica claro, fica totalmente claro, que os números não mentem. Então, a gente teve ali uma receita operacional líquida, se vocês observarem, bem menor, né? Eles tinham faturado 60 milhões em 2023 e em 2024 eles faturaram metade. Eles faturaram apenas 32 milhões, que para o negócio deles é um resultado relativamente baixo. Porém, o resultado operacional bruto já foi absurdamente maior, inclusive de quando eles começaram. Agora eles não tinham mais 21%, agora eles chegaram em 25% de resultado operacional. Margem de contribuição, mais uma vez, saiu de 12% em 2021, estava em 19 em 22, 18 em 23 e voltou, ficou superior a 2021 em 25%. Trazendo ali um resultado líquido do exercício de 7%, ou seja, maior novamente de quando a empresa iniciou. Então aqui fica claro, fica válido de que ter uma estrutura de fluxo de caixa, de gestão estratégica com números, com dados reais, gestão à vista, uma organização de fato, traz um resultado pela empresa. A gente fez um trabalho também com a empreendedora, são alguns sócios, na verdade, a gente fez um resultado com ela. E, inclusive, isso daqui, gente, trouxe uma qualidade de vida melhor para ela, não só no sentido de que agora ela ganhava mais dinheiro, porque ela tinha um resultado operacional melhor, mas porque ela tinha um sono melhor, ela dormia melhor, o casamento dela foi melhor.
tudo melhorou na vida dela em relação às finanças, por ter uma empresa mais organizada, mas não foi um trabalho fácil, não foi um trabalho que foi da noite para o dia, foi um trabalho, apesar de que rápido, mas um trabalho feito ali diariamente com a empresária e com a empresa. E estou comentando tudo isso com vocês, né? A gente está falando um pouco aqui de finanças, mas por que tudo isso é importante? Por que a gente está falando isso daqui no evento de startup? Eu vejo claramente no Brasil, né, tanto as startups, os startupeiros, que são os empreendedores, né, a PJ e PF, crescendo desordenadamente, crescendo sem qualidade, crescendo sem números, crescendo sem estratégia, sem um plano de ação. E é comum do brasileiro, né? O brasileiro é aquele brasileiro raiz, que é aquele brasileiro que foi demitido, aconteceu alguma coisa muito ruim, precisa ganhar dinheiro e vai abrir um negócio. Ou ele, de fato, tem um sonho, mas não tem o conhecimento necessário. Então, ter isso bem organizado, ou até mesmo uma pessoa te ajudando, um profissional adequado te ajudando, vai te levar mais longe. Ontem eu ouvi aqui algumas histórias, algumas empresas, algumas startups, e é fato, né, é muito lindo de ver algumas empresas nascendo com uma visão de futuro, uma visão de crescimento, e quando isso daqui está bem estruturado, bem organizado, a gente vai para o próximo nível. Tudo isso com um financeiro inteligente, com dados reais. Então, quero aqui agradecer a todos vocês, quero que vocês deem o feedback da palestra. Aqui tem um formulário que é preciso que todos preencham. Quem preencher aqui vai ganhar uma análise financeira gratuita, inclusive. Se não conseguirem ler, na bio do meu Instagram também tem esse mesmo formulário. Quero agradecer demais. Vou ficar aqui à disposição para networking, conversa, uma troca de ideias. Agradeço a todos. Espero que tenha sido dicas valiosas, estruturas valiosas que vocês consigam aplicar na vida da empresa de vocês, na vida financeira de vocês, e que vocês querem encontrá-los melhor no próximo evento, viu? Um obrigado e até mais. Muito obrigado, agradecer aqui a sua participação.